A Station T apresenta o podcast Stationcast. Seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo França e estarei com você nessa jornada a cada semana, trazendo conteúdos da agenda ESG, inovação e tecnologia, economia criativa e startups, preservação do patrimônio e smart cities, por meio de entrevistas com os melhores e mais renomados profissionais de cada área, em um bate-papo super empolgante, informativo e descontraído, sobre essas tendências e conceitos que estão transformando o nosso mundo. Esse é a Stationcast. Próxima parada, futuro, conectando você a ideias que movem o mundo. Ricardo e Beto, de acordo com um estudo apresentado pela The Future of the Jobs, e aí eu procurei aqui uma referência, isso aqui foi um material que a gente usa na nossa apresentação, até para embasar o que a gente está fazendo de maneira corporativa. Eu não sei dizer de quando foi, tá? Mas é uma matéria recente, é uma pesquisa recente, que diz que a cada 3 jovens que estejam cursando hoje, né, o ensino fundamental, 2 irão trabalhar com algo que ainda não existe, né? Então, dentro disso, existe uma necessidade extrema de preparar essa geração, né, para o que está por vir, ou seja, as gerações para o que está por vir. Segundo o Yuval Harari, a inteligência artificial será a causadora de uma geração de não empregáveis se não houver uma adequação imediata, né? Pensando assim, precisamos urgentemente criar aí um elo conector entre essas gerações. E eu arrisco ainda dizer que não é só para as próximas gerações, mas principalmente para essa geração atual, né? Para as mudanças que rapidamente estão ocorrendo mediante a inteligência artificial. Na opinião de vocês, até mesmo, né, pela vasta experiência de vocês dois, de ambos, que somam uma à outra, o que podemos fazer e o que não estamos fazendo, que já deveríamos fazer, né, para preparar essas gerações. A gente fez você falou, Ricardo, vocês falaram muito que vocês já fizeram, né, dentro da cabeça de alguns CEOs, dentro de alguns segmentos com universitários, mas na opinião de vocês, o que nós deveríamos estar fazendo? E aí a gente deixo aberto para vocês quererem falar, se de repente, do ponto de vista de nação, ou de empresas, ou de empresários, para preparar essa mão de obra e as pessoas, mão de obra que está saindo decorrente da tecnologia, das empresas, para o que está por vir da inteligência artificial. Aí eu deixo aqui para vocês definirem quem que vai começar. Vai lá, Beto, esse assunto é com você. Vou aceitar o desafio, certo? Veja, primeiro, da maneira geral, certo? Enquanto país, a gente vem perdendo diversas oportunidades porque a gente não tem o básico. O básico nós precisamos que o nosso povo seja capaz de ler, escrever e fazer as 4 operações matemáticas. Não é mais do que isso, não, certo? As 4 operações matemáticas. Quando a gente vê um boom desse de crescimento vou pegar só os últimos 10, 15 anos, sempre que a gente tem um boom de crescimento, falta gente. Certo? E não é esse falta gente, engenheiro de software, não é isso, não. Falta operário na fábrica. Se alguém já tentou contratar um operário na fábrica, já viu a dificuldade que é. Quando você está crescendo, não tem operário. Não é que não tem gente querendo emprego, não. Tem gente querendo emprego. Só que o que acontece? O nosso ensino fundamental e médio é muito... é uma generalização, como a Natália falou, isso é importante, é muito ruim. Até é bom em São Paulo, é bom ali no Ceará, mas quanto país é ruim? A gente só vai conseguir dar o salto que a Coreia deu quando a gente, quanto nação, entender. Se eu não educar a nossa população toda para poder ter uma população educada, enquanto país a gente vai perder o boom, certo? Todos os booms. A gente perdeu o boom do indústria, a indústria já passou, certo? A gente está num boom agora de tech, mas
Se não educar as pessoas, enquanto país, a gente está atrasado. Eu vejo que tem governos que são mais ativos, menos ativos, mas a gente, enquanto cidadão, a gente tem que pressionar. Não é para resolver o problema das nossas empresas, não, é para resolver o problema do país. Não faz sentido ter o César com um lugar arretado, cercado de gente na periferia de Recife que não tem um emprego. O desemprego em Recife é 14%. 14%, certo? 14%. A gente tem vagas no Porto Digital, a gente tem vagas em alguns lugares aqui, o pessoal não sabe ler o manual. Então, veja, enquanto país, certo? Fazendo um parênteses. A questão da inteligência artificial, né? Eu acho que tem um buzz muito grande, certo? A minha carreira foi técnica e hoje eu sou um gestor, mas eu continuo, como a Natália falou, lendo o tempo todo. Eu estou lendo, a minha vida é ler coisas. Então, eu fico lendo um monte de coisa, tentando entender o que está acontecendo para tomar as melhores decisões para o César, para a minha família e para a minha vida, certo? Então, o que eu vejo nesse momento da inteligência artificial, que é um grande buzz. O pessoal, alguém se surpreendeu com o chat GPT, o que eu digo alguém é, todo mundo se surpreendeu com o chat GPT, certo? Mas quem está acompanhando na área sabe que ele está baseado numa coisa que vem há muito tempo que a gente vem trabalhando. Então, os caras tiveram uma sacada de marketing de botar aquele modelo de linguagem, que é o LLM, fácil para você interagir com ele. É mais uma inovação no ponto de vista de interface do que de inteligência artificial. Tem alguma coisa de inteligência artificial? Tem, mas é o LLM que é o motor. Mas beleza, isso vem acontecendo há muito tempo. Eu acho que teve um buzz que movimentou dinheiro no mundo inteiro, está movimentando dinheiro. É uma tecnologia que já vinha sendo desenvolvida, ela tem diversas aplicações. Você entender a linguagem humana tem diversas aplicações, certo? E o pessoal do chat GPT conseguiu tornar isso muito visível, muito fácil de qualquer um entender. Ótimo. Eu não acho que vai acabar com todos os empregos, eu não acho que é um risco para a humanidade. Veja, toda tecnologia, desde o martelo que a gente falou no primeiro episódio, ele pode ser uma ferramenta para ajudar a construir uma casa ou uma arma para machucar alguém, atacar alguém. A inteligência artificial é a mesma coisa. Ela pode ser uma ferramenta que ajude a gente a identificar o câncer mais rápido, um tumor bem pequenininho, a gente poder tratar bem precoce, ou pode ser alguma coisa que a gente coloque numa máquina para, usando a metáfora de guerra, para ela, de forma autônoma, atirar em qualquer um, certo? Então, assim, o que eu vejo é um grande avanço que a gente está vendo na inteligência artificial, é arretado. Não acho que vai sair uma consciência aqui, não vou nem entrar nesse mérito, certo? Eu acho que é uma ferramenta muito arretada. Acho que vai mudar o mercado de trabalho profundamente, mas eu não acho que vai acabar os empregos. Estava numa discussão dessa aqui, vai acabar a quantidade de engenheiro que a gente precisa, software, certo? Talvez diminua a quantidade, porque hoje você tem umas ferramentas que ajudam você a fazer código mais rápido, mas cada vez que a gente coloca uma ferramenta de fazer código mais rápido, a gente precisa fazer mais código. É porque não é a área de vocês, certo? Eu comecei a programar muito tempo lá atrás, a gente fez N inovações para você fazer código mais rápido. Mas cada vez você tem mais camadas de software para fazer uma coisa que encanta as pessoas. Para você fazer algo como o iPhone, que é maravilhoso, existem milhões de linhas de código lá embaixo. Cada vez fica mais complexo de fazer. Então, uma coisa pela outra, o que eu acho é o seguinte, a gente tem que, enquanto profissionais, tentar entender como a tecnologia vai afetar o negócio de experiência, de aprendizado de executivos. Isso é uma coisa importante para o Natália. E eu, lá no César School, eu tenho que ver como é que eu mudo a minha forma de ensino para incluir a inteligência artificial para ajudar o meu estudante a aprender mais rápido, certo? Ele não vai substituir o estudante, mas ele tem que ser uma ferramenta que seja um tutor do estudante um pouco mais entendendo o que o estudante gosta, quais são as dificuldades, quais são as fortalezas, como é que você cria um caminho único de aprendizado
que essa pessoa aqui, que é o estudante, vai atingir o máximo da sua potencialidade. Beto, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, na verdade, se fazer uma consideração em cima do que você está falando. É aquilo, né? Por exemplo, quando foram construir as ferrovias, trazer uma historinha aqui para contextualizar o que você está falando. Quando foram construir as ferrovias, houve diversas mobilizações no Brasil e na região do Vale do Paraíba, houve bastante, então eu vou falar especificamente da nossa região, para impedir a construção da ferrovia. Quem fez essa mobilização? A Associação dos Carroceiros. Então, se a Associação dos Carroceiros tivesse vencido essa exigência, certamente a gente estaria andando de carroça e não levando as nossas coisas hoje de trem. É mais ou menos isso, né? E é importante ressaltar que a inteligência artificial ela nunca vai substituir completamente o ser humano no trabalho. Mas veja, o Harari, ele é um cara muito inteligente, muito, muito fora da curva. Ele está vendo um determinado cenário que a gente tem que levar em consideração, certo? Eu não estou desmerecendo o que ele está dizendo, não tem nem condições de fazer isso. Eu só estou colocando que é um momento ainda de muita mudança. E eu acredito numa maneira mais positiva desse negócio. Agora, veja, um bom cientista, ele olha justamente o que é contra a ideia dele, para ele poder combinar essas ideias e criar uma ideia melhor. Eu não estou dizendo em nenhum momento, né, que o Harari não tem um ponto ali, certo? A gente tem que mergulhar e quando tiver a oportunidade, interagir para poder entender ali o ponto dele. Mas eu acredito na tecnologia como uma força positiva, desde que o ser humano queira usar para o bem. E a colaboração entre o ser humano e a máquina será fundamental para aproveitar todo esse potencial da IA, né, e garantir os resultados positivos tanto para as empresas quanto para os trabalhadores e tantas outras áreas, como medicina, como você colocou, como análise de dados e tantas outras coisas. Então, gostaria de deixar aí agora para o Ricardo fazer a consideração dele, lembrando que daqui a pouco o Ricardo tem que ir embora para outro compromisso, e aí a gente vai dar continuidade no próximo episódio somente com o Beto. E aqui é isso, StationCast, a gente traz pessoas que, como você mesmo colocou, Ricardo e Beto, a gente tem que olhar o lado humano e de relacionamento, porque se tirar tudo o que nós temos, o que vai ficar são os amigos e a família, né? Vai lá, Ricardo. Em linha até com o que a gente acabou discutindo, né, na outra conversa, sobre essa necessidade de aprender ou de reaprender, né, de entender essas transformações e as mudanças, é o que vai acontecer nos próximos tempos, né? As ferramentas se desenvolveram, já estão super desenvolvidas. Muito em breve, todos teremos os nossos próprios assistentes de IA. Muito em breve, as nossas reuniões vão ter assistentes fazendo as atas, trazendo as informações, nos enriquecendo com mais informação. E quem não parar agora, quem achar que isso pode ser terceirizado para um assistente, quem não mergulhar nisso, quem não entender as linhas hoje, por exemplo, o que o Harari tem falado, todo o alerta que ele tem dado, é óbvio que tem aí, né, o Harari virou um cara muito famoso, muito marketing em cima, o business dele é vender livro, então ele vem com essa linha alarmista, né, e ganhando esse espaço, mas todos os grandes especialistas do setor, né, das big techs, têm enxergado até como uma forma um pouco exagerada, né? Então, sem dúvida, eu acho que esse descontrole que ele tem falado, eu acho que ele vai demorar, eu acho que as empresas vão ter as suas próprias políticas, eu acho que os países vão criar as suas os seus manuais aí de ética, então eu acho que isso, eu não vejo problema, pelo contrário, o que eu vejo como grande desafio é esse, como é que empresários executivos não terceirizam e mergulham em conhecimento para realmente poder absorver e poder utilizar como a alavanca impulsionadora
de um mundo muito mais rico, muito mais potente, e as pessoas têm que testar. Eu tenho visto poucas pessoas hoje do mercado, eu tenho falado com altos executivos, usando diariamente, trocando os hábitos, tá? A grande maioria, principalmente, né, Beto, na nossa geração, todo mundo com Google ainda e ninguém testando nada, ninguém, sabe, olhando, é sempre, é uma curiosidade. Quando eu vejo que a pessoa fala, olha, eu fiz, eu procurei, eu perguntei, eu falei, essa pessoa está falando duas vezes. Quem não está já acostumado ou trabalhando, o grande desafio dos próximos tempos vai ser a gente se tornar, bons prompters. A gente tem que estudar, tem que treinar para saber fazer as perguntas e as melhores conduções para IA, seja OpenAI, seja Bard, seja whatever. E eu não tenho visto isso. Eu tenho visto sempre como uma curiosidade. Minha mulher fez isso, ou meu marido fez isso, eu fiz isso, meu filho me procurou. Eu acho que isso precisa começar a ser de cada um mesmo, e como as empresas, aí eu vejo um problema, né, o fato dos workplaces ainda não estarem, não terem voltado, pessoas ainda fora de ambientes em comum, muito cada um na sua casa, no seu home office. Eu acho que isso, de uma certa forma, até tem enfraquecido o desenvolvimento da inteligência artificial dentro das companhias. Empresas que eu vejo com pessoas mais próximas dentro do ambiente de trabalho são empresas que estão se desenvolvendo mais, porque quando juntam 3, 4, 5 e vão para uma tarefa, a chance de todo mundo utilizar isso, já testar e já se aprimorar é muito maior. Quando você está em casa, um está na casa dele, outro na outra, fica muito mais difícil, fica muito mais remoto. Então, a frase, eu acho que eu falaria é: qual é o caminho que cada um vai traçar para se tornar um bom prompter? Sensacional. E quando você faz essa provocação e deixa essa dica, eu fico lembrando, eu não sei quem disse essa frase, enfim, vocês podem me ajudar aí, mas é aquilo, né? Existe uma frase ou um pensamento que fala que o mundo não é movido por respostas, mas sim por perguntas. Então, quanto mais você souber fazer boas perguntas, certamente você se beneficiará e terá diversos insights, diversas outras caminhos para empreender, para criar, ou seja, nós podemos cocriarmos se desde que nós fizermos boas perguntas para a IA e se beneficiar com isso, né? Tem uma lenda que é o seguinte, eu não paguei cadeira com Silvio Meira, certo? Mas tem uma lenda que ele falava, pessoal, a bibliografia é essa, certo? A matéria que vai ser dada é essa aqui, tragam boas perguntas. Ele avaliava os caras, não sei se é verdade, porque tem muita coisa no entorno da vida de Silvio Meira que é lenda, certo? Assim, o cara virou um mito, né? Aí, dizem que há muito tempo atrás, vou botar aí 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, eu não paguei essa cadeira com ele, ele entregava os livros e falava assim, boas perguntas é a nota. Se você não tiver uma boa pergunta, é 0, certo? Então, você está coberto de razão. Se você não souber perguntar para o chat GPT, ele não vai te dar uma resposta valiosa. Uma coisa que a gente fala sempre aqui no César também é que a gente não sabe o que a gente vai trabalhar amanhã, no que vai ser. Mas o que a gente quer ensinar, não ensinar, ajudar as pessoas a criar, é uma capacidade de aprender a aprender. Você tem que aprender a aprender. Se você é capaz de aprender, você é capaz de aprender qualquer coisa. Você tem uma base, o negócio é esse. Você vai lá, usa aquele método de aprender para poder construir a sua experiência. E eu arriscaria ainda dizer aprender a desaprender para depois aprender novamente ou aprender outras coisas, né? Então, Ricardo, eu estou preocupado com o seu horário. Como é que estamos? Eu vou precisar me despedir, porque eu tenho um compromisso aqui um pouco longe, às 5 horas da tarde. E, assim, Beto, quero muito te conhecer pessoalmente quando for a Recife. No nosso próximo evento, faço questão de te convidar e me conectar com você. E, Rodrigo,
Em breve estarei aí te visitando, com certeza. Venha sim, será um prazer. E o Ricardo se despede e nós também nos despedimos, porque a gente, como bom cicerone, a gente sai junto com a visita. Então, desde já, muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Beto, por mais um episódio da Station Cast. E compartilhe aí esse conteúdo com seus amigos. E não esquece de se inscrever no YouTube e no Spotify. Até uma próxima viagem e um abraço grande. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio da Station Cast. Se você gostou, curta e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas também possam juntar à nossa comunidade. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece nos próximos episódios e de nos enviar as suas perguntas e comentários. É isso aí, pessoal. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Siga lá no canal no YouTube Station T. Um forte abraço.